príncipes e princesas. Meu nome é Tia Priscila e eu faço parte da equipe da Escolinha Caminhando para o Futuro. Hoje nós vamos ter mais uma aula especial. Mas hoje a aula da gente é muito especial, porque mais uma vez nós vamos falar diretamente sobre um assunto muito importante para a nossa vida. Quando a gente aprende desde pequenininho, que vai crescendo, já tem que aprender isso, que é para poder a gente colocar na vida da gente. E o nome dessa palavrinha é empatia. Você já ouviu falar sobre isso? A nossa história vai falar sobre empatia. O nome da nossa história é Eu Posso Ajudar. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu posso ajudar. E empatia é você pensar, se isso fosse comigo, o que era que eu queria que as pessoas fizessem comigo? Na hora que eu tô triste, o que era que eu queria que as pessoas fizessem? Que as pessoas dissessem, você tá triste porque quer? Era isso que eu queria? Ou eu queria que as pessoas chegassem perto de mim, me abraçassem, me acalmassem? Quando eu tô com raiva, o que eu queria que as pessoas dissessem? Fizesse mais raiva ainda? Ou me ajudasse a me acalmar, ficasse bem quietinha, deixasse eu ficar calma? O que eu queria que os outros fizessem? Às vezes, a mamãe da gente tá estressada, tá aperreada, e a gente tá estressando mais ainda a mamãe. A gente tem que pensar, mamãe tá estressada. O que eu queria que mamãe fizesse comigo se eu tivesse estressada? Queria que eu me estressasse mais ainda? Ou queria que eu me acalmasse, ela deixasse eu me acalmar ou me ajudasse a me acalmar? Aí você pode chegar para a mamãe, chegar para o papai, chegar para quem estiver na sua casa estressado e dizer, como é que eu posso te ajudar? Né? Isso é empatia, é eu sentir o que o outro está sentindo. Mas a história da gente não vai ser contada por Tia Priscila. Tia Priscila só vai dar o início da história. O início da história da gente, a história diz sobre três amigos muito especiais, que gostavam muito de jogar bola. Um gostava muito do outro. E eles tinham um menino, que eu não vou te chamar nem de coleguinha a gente ainda trata bem, que não gostava de futebol, gostava de vôlei. E por ele gostar de vôlei, esses três amigos, tratavam ele mal, diziam coisa com ele. E eles cresceram nisso. Os três amigos não gostavam daquele menino que jogava vôlei. E eles cresceram assim, sem falar com aquele menino, tratando aquele menino mal até se transformar em homem. E quando eles ficaram homens, cada um foi a sua profissão. E aí um foi ser juiz, outro foi ser policial, outro negociante, todos bem-sucedidos. E aquele menino que eles não gostavam muito dele, foi ser um excelente fazendeiro. Foi um grande homem, um grande fazendeiro. E sabe o que foi que aconteceu? Quer saber? Você vai ter que ler a história. Mas você, pequenininho e pequenininha, ainda não sabe ler. Então, quem está com você, lhe ajudando na sua historinha, vai ler essa história para você. Por que Tia Priscila quer que você leia? Ou que você preste atenção na leitura, que veja. Tia Priscila, quando era pequena, Tia Priscila gostava muito de ler. Quando a gente ia para as lojas, para o shopping, que eu morava lá em Mato Grosso do Sul, meu pai levava a gente para o shopping para cada um comprar o seu presente. Enquanto meus irmãos iam para as áreas de brinquedo, eu ia para a livraria. Eu ia procurar livros para poder comprar como presente para mim. Meu pai sabia tanto disso que aí ele comprava muita coisa para Tia Priscila ler. Comprava Zé Carioca, comprava a Turma da Mônica, comprava vários gibis, comprava também muitas histórias da Bíblia, muitos gibis da Bíblia, do Esmilinguido. Tia Priscila lia e gostava de ler. Tia Priscila aprendeu a ler com 5 anos. Com 5 anos, a mãe dela já tinha ensinado todo o alfabeto e eu já lia, porque meus irmãos eram mais velhos do que eu. Então, como eu via minha mãe ensinando a eles, eu automaticamente ia aprendendo o que minha mãe ensinava aos meus irmãos. E aí eu aprendi a ler quase que sozinha pelo que minha mãe ensinava pelos meus irmãos, né? E aí eu não parei mais de ler.
Antes mesmo de aprender a ler, tia Priscila já gostava de ver figuras de livros, ia passando e imaginando o que era aquilo e como era. Isso é muito importante para você. Por isso que tia Priscila fez questão de enviar para você um livro, para você ler a história que tia Priscila começou aqui. Depois que alguém ler para você, que você vê as figuras, que você entender corretamente a história, você vai contar a história para tia Priscila e vai explicar a tia Priscila, dizer a ela qual dos quatro personagens usaram de empatia, teve atitudes de empatia. Certo assim? Então tia Priscila está esperando. Um beijão no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.